me desculpe, com a minha experiência, é constrangedor. Ao lado de um quarto árbitro, para mim, tinha que ter um outro árbitro experiente, um ex-árbitro, ninguém ligado à federação. Agora o bicho vai começar a pegar. O episódio protagonizado por Renato Gaúcho no último sábado foi pauta na CPI no Senado nesta tarde de segunda-feira. Quem saiu em defesa de Renato foi o senador Jorge Cajuru, que debateu fortemente com Júlio Avelar, atual diretor de competições da CBF. É isso mesmo, torcedor. Vamos ouvir o que rolou no Semara dos Senadores nesta tarde. Eu me chamo Fabrício e acompanho o dia a dia do Imortal Tricolor, trazendo aqui, todos os dias, as principais notícias do clube. E para tu que chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Te junte ao nosso time de mais de 33 mil gremistas no canal. É só deixar o like no vídeo e te inscrever para ficar por dentro de tudo o que acontece no maior do sul. Acompanhe a seguir o que Jorge Cajuru e Júlio Avelar disseram sobre o caso. A gente aqui não pode chegar e acusar o técnico Renato Gaúcho de mentiroso, porque ele estava ao lado do jogador Diego Costa no banco. E ele garantiu que o Diego Costa não xingou o quarto árbitro. Então, a gente não tem essa imagem e não temos nem esse áudio, perfeito? Então, eu não posso ser irresponsável de chegar aqui, porque eu conheço pessoalmente o Renato Gaúcho desde 1984. O tenho como amigo pessoal e jamais como um sujeito que mente. Pelo contrário, ele às vezes fala até demais. Ele é meio estilo Cajuru, ele é meio bocudo. Antes do jogo Bahia e Grêmio, tem a súmula. Na súmula, o senhor Jailson se apresenta como assessor. Após o jogo, essa mesma súmula o apresenta não mais como assessor. Não é estranho, não? A súmula foi alterada. Se de fato isso for verdade... Isso é 100% verdade. É uma coisa grave. Mas essa pessoa, ela estava designada como delegado da partida a todo momento. Mas na súmula ele estava como assessor. Ele só virou delegado depois do jogo na súmula. Na mesma súmula. Eu acho que esse é um assunto que tem que ser bastante apurado, né? E você tem o nosso comprometimento de retornar sobre esse tema para você. Eu agradeço, para que a CBF tome conhecimento. Claro. Né? Delegado de arbitragem local em partidas da CBF. Exemplo, Bahia 1, Grêmio 0, neste final de semana, que causou a entrevista do técnico Renato Gaúcho. Perfeito. Há uma diferença na terminologia, talvez. A capacidade com que a pessoa em questão do Bahia e Grêmio estava trabalhando nesse jogo era como delegado de partida. Ele era o delegado da partida e não um delegado da arbitragem. E isso daí, segundo, obviamente, o nosso regulamento, o delegado da partida, ele pode ser indicado, obviamente, pela federação local. Avelar, me perdoe. Nesse caso, ele é coordenador da comissão de arbitragem da Federação Baiana de Futebol. Me desculpe, com a minha experiência. É constrangedor. Ao lado de um quarto árbitro, para mim, tinha que ter um outro árbitro experiente, um ex-árbitro, ninguém ligado à federação. Perfeito. Minha opinião. Vossa Excelência, o trabalho dessa pessoa em questão não era auxiliar o quarto árbitro em temas da arbitragem. Ele estava trabalhando como delegado da partida na organização da partida. Não há qualquer interferência por parte desta pessoa, interferência externa nas decisões do árbitro ali em questão. Sobre o ponto que você falou de ter um delegado de arbitragem, eu acho que essa é uma pergunta um pouco mais apropriada para a comissão de arbitragem para responder.